etc. A chamada de Deus para a minha vida não está se cumprindo por causa deles, mas como Deus descreve a situação que José estava passando. Deus enviou um homem diante dele, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferro prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Está em Salmo 105, do 17 ao 19. O Senhor disse que ele mesmo que enviou José na frente de seus irmãos. Deus usou a ira dos irmãos de José para refiná-lo, capacitando-o a cumprir o sonho que tivera e fazendo dele o tipo de líder que salvaria o Egito e a sua própria família da grande escassez de alimentos que ambos iriam enfrentar. Foi quando estava na prisão sofrendo que a palavra do Senhor veio ao coração de José. Aqui é bom destacarmos um fato importante. Você não precisa procurar o deserto, Deus se encarrega de levá-lo até lá. Ali você será testado, refinado, conforme diz o Salmo 105, 19, até cumprir a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera ou refiná-lo. Deus pode lhe dar sonhos e visão a respeito do seu chamado. Pode ter lhe falado a respeito dos planos que tem para a sua vida, mas parece que quanto mais você busca o Senhor e obedece a sua palavra, mais você se afasta do sonho que Ele colocou em seu coração. Você pode ter visto os outros sendo promovidos na igreja ou em outras áreas da vida, enquanto você sente que está indo na direção oposta aos seus sonhos que Deus lhe deu. Você faz tudo certo enquanto outros ao seu redor vivem na carne, não buscam o Senhor, mas parecem prosperar e estão sempre promovidos. São eles que recebem as bênçãos financeiras e sociais. Outros ainda se autopromovem, elogiando e manipulando as pessoas. Agem com desonestidade, mentindo e enganando, e mesmo assim parece que eles são abençoados, enquanto você continua trancafiado no calabouço de Faraó. E como você reage diante de tudo isso? Prefere ficar reclamando? Veja o que Deus diz. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda se perguntam, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganharemos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tantos prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Está em Malaquias 3, do 13 ao 15. Mas o que os murmuradores queriam dizer? Eles estavam dizendo, não adianta nada servir e obedecer a Deus, porque não chegamos a lugar nenhum. Afinal, os ímpios prosperam e nós não. Para Deus, esse discurso é muito agressivo e essas palavras são dirigidas contra ele, ou falando claro, isto é murmuração, reclamação pura. Deus quer ver quem está buscando e quem está buscando atrás dos benefícios. Existem duas coisas diferentes, o que alguns chamam de bênção e os que realmente é uma bênção. Algumas bênçãos podem não durar muito se a atitude do coração não estiver correta. Veja o que o Senhor afirma que fará com aqueles que são orgulhosos, assim como as suas bênçãos. E agora, essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Está em Malaquias, do 2, do 1 ao 2. Nossa herança não consiste de coisas ou posições. Nossa herança é o próprio Senhor. Está escrito em Ezequiel 44, do 28, que diz, eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhe darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Muita gente na igreja tira os olhos da verdadeira herança e coloca em coisas ou posições de status, que até pode ter sido dadas por Deus, mas ela torna-se como o filho que está mais interessado no que o pai lhe dá do que a companhia do pai. Tenho 4 filhos e muito prazer em dar presentes, mas ficaria triste se eles só me dessem atenção para conseguir o que querem. Observe o que Malaquias diz. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção.
Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Está em Malaquias 3,16. Pessoas como essa não estão à procura de posição, de reconhecimento ou de coisas, mas querem conhecer ao Senhor. Elas têm um desejo ardente de conhecer melhor. Você pode até conversar com elas sobre negócios e assuntos do dia a dia, mas o coração delas bate mais forte quando falam sobre o Senhor ou sobre o que diz na palavra. Essas são as pessoas de quem Lucas fala. Perguntaram-se uns aos outros, não estavam queimando os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Injeção do autor. São pessoas as que almejam as coisas do Espírito, que dizem: tudo que eu quero é conhecer o Senhor. Quero fazer tudo para lhe agradar. Tenho fome e sede da palavra do Senhor. Quero que ele se alegre em mim, pois ele é a fonte da minha alegria. Para tais pessoas, isso é o que importa. Jesus é o grande amor da vida delas e não o ministério. Não importa se estão em meio de um deserto ou pregando diante de milhares de pessoas. Agora deve estar mais fácil entender a diferença entre o rei Saul e o rei Davi. Davi desejava o trono. Saul desejava o trono, Davi o Senhor, e ambos foram provados, mas o teste revelou a verdadeira motivação de seu coração. Quando Absalão, filho de Davi, conspirou para tirar o trono do pai, a reação de Davi foi basicamente: se Deus não quiser mais nada comigo, que Absalão suba ao trono, mas se ele ainda quiser que eu seja o rei, então que ele me colocará de volta ao trono. Agora compare a reação de Saul numa circunstância similar. Quando Saul suspeitou que havia uma chance de Davi tomar seu trono, ele gastou mais de 10 anos tentando se proteger, perseguindo Davi com um exército de 3.000 homens. E eu disse, gastou, porque nosso esforço é vão quando tentamos evitar o inevitável. Que o plano de Deus se realize. Saul estava atrás de status e não do coração de Deus. Ele passou a vida inteira protegendo as suas bênçãos. É triste ver que, apesar do fato de Deus tê-lo colocado no trono, Saul amava mais o que foi dado do que quem lhe deu. Leia novamente a segunda parte do texto de Malaquias. Foi escrito com um livro como memorial na presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. O Senhor está procurando por aqueles que têm um coração leal, mesmo em tempo de sequidão. Quando os encontra, o Senhor resiste os clamores de seu coração no livro, porque o que eles desejam lhes será dado. No entanto, como já foi dito, a carne ou a coisa falsificada sempre vem primeiro para perseguir o verdadeiro, enquanto o que é verdadeiro parece não estar indo a lugar nenhum. Deus diz que Ele está escrevendo um livro sobre eles, porque eles e Deus têm um encontro marcado. Isso chama-se o dia que ele vem ao seu templo para glorificá-lo. Está em Isaías 67, que diz: eu o glorificarei a casa da minha glória. Veja o que Malaquias diz: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Veja o que Malaquias diz: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. João clamava que o machado estava posto à raiz das árvores que não desse fruto. Mas para vocês que reverenciaram meu nome, estes são os que sempre falavam uns com os outros nos dias da sequidão. O sol da justiça se levantará, trazendo a cura em suas asas. Lembre-se do que diz Oséias: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Malaquias 4, do versículo 1 ao 3. Observe bem a última parte do texto. Deus afirma que os que temem ao Senhor se levantarão e esmagarão os ímpios, pois estes serão como poeira sobre a sola dos pés do justo.
Aqui temos dois pontos principais amarrando as ideias. Em primeiro lugar, o sol da justiça se levantará sobre os que tiverem sido refinados. O sol da justiça é uma referência ao nosso Deus como fogo consumidor, que diz em Isaías 61, levanta-te, refugia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. A glória do Senhor é um fogo consumidor que devora todo orgulho e perversidade que se coloca diante de Deus. Veja o que o texto diz, que a glória raia sobre você. Por que raia? O texto de Coríntios 4, do 6 ao 7, tem a resposta. Pois Deus, que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Temos a glória de Deus em vasos de barro. E por que a glória não se manifesta? A resposta é, porque os vasos ainda não foram refinados. Você se lembra quando falamos no capítulo anterior que os vasos de ouro refinados por Deus tornam-se transparentes? Malaquias diz nesses dois capítulos que o Senhor virá ao seu templo como fogo e o refinará os que temem. Enquanto estiver puro, o mesmo fogo que os refinou brilhará dentro deles, já como vasos transparentes, e consumirá o orgulho e a perversidade à sua volta. Em segundo lugar, precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os espíritos malignos. Alguns, quando enxergam o orgulho e a iniquidade em sua vida, logo se arrependem. Outros, no entanto, se recusam a fazê-lo, amam o seu pecado. E por isso, quando o pecado for julgado, serão julgados junto com ele por escolher o seu próprio caminho e não o de Deus. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Está em Provérbios 14, 12. Por isso o Senhor está enviando profetas para preparar o caminho, antes que ele mesmo venha julgar. Ele diz que os perversos serão como cinza sobre os pés dos justos. A cinza é o resíduo de algo que foi consumido pelo fogo. Veja o que Isaías diz em Isaías 4, do 3 ao 6. Os que foram deixados em Sião, ficaram em Jerusalém, serão chamados santos, todos os inscritos para viver em Jerusalém, quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento, de um espírito de fogo e sangue derramado em Jerusalém. O Senhor criará sobre todo o monte e sobre aquele que se reunir ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e a sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra tempestades e a chuva. Isso resume tudo. Antes que a glória do Senhor seja revelada na igreja, o Senhor a purgará de sua imundícia através do espírito de julgamento e do espírito consumidor de fogo. Aí a igreja se tornará neste mundo um lugar de refúgio contra as tempestades malignas. Foi isso que aconteceu com José. Vejamos outra vez Salmo 105, 19. Até o tempo em que sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. José foi purificado para que se tornasse um vaso capaz de produzir o que Deus havia revelado em seu sonho lá atrás. O Senhor aconteceu com José. Vejamos outra vez Salmo 105, 19. Até o tempo em que sua palavra se cumpriu, a palavra do Senhor o provou. José foi purificado para que se tornasse um vaso capaz de produzir o que Deus havia revelado em seu sonho lá atrás. O Senhor removeu todas as impurezas através do espírito consumidor. José saiu da prisão para o trono dentro de 24 horas por haver interpretado os sonhos de Faraó. Ele advertiu Faraó sobre os 7 anos de fome que viria sobre a terra, depois de 7 anos de fartura. Naquele mesmo dia, José tornou-se o segundo homem mais importante do Egito. Quando os 7 anos de fartura terminaram, o Egito havia armazenado comida suficiente para enfrentar a grande seca, graças à sabedoria de Deus concedida a José. Quando Jacó soube que havia
alimento no Egito, enviou seus filhos, os mesmos que havia jogado José na cova e o vendido à escravidão, para comprar grãos. Se fosse um homem amargurado e irado, que não tivesse perdoado, eles o teriam matado para vingar do que fizeram com ele. No entanto, ele se tornou um lugar de refúgio para sua família. E veja qual foi a resposta de José aos seus irmãos. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por ter me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo e nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nessa terra, para salvar a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e de todo o governo do Egito. Está em Gênesis 45, do 4 ao 8. Em vez de vingar-se de seus irmãos que o havia vendido à escravidão, ele os abençoou, providenciando comida e abrigo para todos. José venceu o mal com o bem. A vida de seus irmãos foi transformada e a iniquidade e a inveja foram devorados pelo caráter que Deus havia forjado na vida de José. No caso do rei Davi, o final foi bem diferente. Saul morreu sob o juízo de Deus, nunca se arrependeu e até aumentou o grau de sua simulação. Mas veja qual foi a reação de Davi diante da morte de Saul. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram os mesmos, e se lamentaram, choraram, jejuando até o fim da tarde por Saul e por seu filho Jonathan, pelo exército do Senhor, pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Segundo Samuel, do capítulo 1, do 11 ao 12. Foi então que Davi fez os homens de Judá cantarem a canção do arco. Ele não estava se regozijando pela morte de um homem que no passado havia servido a Deus. Na verdade, estava de luto pela morte do homem que havia caçado durante anos, procurando matá-lo. Mas como Davi podia fazer isso? Ele podia, porque era um homem de coração quebrantado, que havia sido provado na fornalha da aflição e dela saído purificado. Talvez você esteja passando pelo fogo neste momento. Parece que aqueles que vocês esperariam que o amasse são os que mais lhe fazem mal. Mas qual será a sua reação? Você se defenderá ou se vingará? Vai permitir que Deus defenda a sua causa? Está disposto a ficar firme no amor de Deus? Você fará como Davi, que disse: testemunhas maldosas enfrentam e questionam-me sobre coisas de nada sei. Eles me retribuem o bem com o mal e procuram tirar a minha vida. Contudo, quando estavam doentes, eu usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e prateando como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Está em Salmos do 35, do 11 ao 14. Lembre-se, abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não amaldiçoe, não retribua a ninguém por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Está em Romanos 12, do 14, 17, do 19 ao 21. A Deus pertence a vingança, não a nós. Como José, devemos vencer o mal com o bem. E a frase que eu deixo para você é: não se vingue usando de amargura, falta de perdão, difamação, boatos ou provocando divisões, mas revista-se com o amor de Deus, porque o amor cobre multidões de pecados.